Pronto, galerinha, retornando aqui, né, a nossa aula, a gente percebe nesse slide, né, um emaranhado de cadeias alimentares. Como você sabe, a cadeia alimentar, ela é formada pelo produtor, que é a base, né, e os consumidores. Então, como eu expliquei na questão, existem consumidores herbívoros, carnívoros, onívoros e, por final, os decompositores. E aí vocês podem observar nesse slide, né, nessa imagem, que o produtor aí, ó, como exemplo, a árvore, né, se vocês observarem aí, a árvore, ela serve de alimento para quem? Para a zebra. A zebra vai servir de alimento para quem? Para a cobra. A cobra vai servir de alimento para onça. Então, aí é uma cadeia alimentar, é uma sequência de seres vivos envolvidos, onde um depende do outro para sobreviver. Cada um desses apresenta, né, um nível trófico, né? Então, se vocês observar aqui, ó, a cobra, né, a onça, ela vai atuar, né, ela tem uma posição na cadeia alimentar. Então, eu vou dizer que a árvore é o produtor, é a base da cadeia alimentar. A zebra, ela vai ser um consumidor herbívoro, né? Por que herbívoro? Porque ela está se alimentando da planta, dos vegetais. A cobra se alimentando da zebra, né? Vai ser um consumidor aí carnívoro. E a onça, né, por se alimentar da cobra, vai ser um consumidor também carnívoro. Então, vocês observam a ordem desse nível trófico. Então, se você observar, o primeiro consumidor vai ser a zebra, né, e assim sucessivamente. Porém, o nível trófico é a posição em que um indivíduo está na cadeia alimentar. Então, o primeiro nível trófico da cadeia alimentar vai ser a planta, tá certo? O segundo nível trófico, a zebra. E o terceiro, cobra. Então, isso é o nível trófico de cada um, a posição em que cada um se encontra na cadeia alimentar, tá certo? Então, observando nessa imagem, você tem um emaranhado de cadeia alimentar, formando aí o quê? Uma teia, porque a teia é justamente esse emaranhado de cadeias alimentares, tá certo? Bora pro próximo aí, para a próxima questão, tá certo? Então, aqui, ó, como exemplo também, temos novamente uma cadeia alimentar, né? Se você observar, é outro exemplo. Então, qual o primeiro nível trófico aí dessa cadeia? A planta. Depois vem o rato, depois vem a cobra, né? E por final, né, vem outro indivíduo aí que não dá para observar por conta da câmera. Não é isso? Mas aí eu faço a mudança da câmerazinha e você observa, né? É uma ave, né, envolvida aí dentro da cadeia alimentar. Vocês observam que nessa cadeia alimentar, todos os níveis, né, todos os animais, eles atuam lá no final como decompositores, né, se vocês observar. Então, quem são os decompositores? Fungos e bactérias. Então, todos dessa cadeia alimentar, quando mortos, quem vai atuar são os decompositores, tá certo? Como eu já expliquei, fungos e bactérias. E aí, nessa terceira questão, vocês analisam, né? Terceira questão, vocês podem observar, é uma pirâmide, né? Uma pirâmide onde é representado por algumas hierarquias de uma cadeia alimentar. Então, tem aí os níveis 1, 2, 3, 4 e 5, né? São respectivamente. Essa questão ela vai ser bem mais rápida por conta da explicação, já que vocês obtiveram, né, da cadeia alimentar. E aí vocês observam as alternativas,
que organismo pode ser posicionado nos níveis 1? Como vocês já sabem, né, a cadeia alimentar, ela inicia pelo ser produtor. E analisando as alternativas, vocês observam que somente existe um produtor na alternativa de início, né? Na primeira há o gavião. O gavião é um consumidor, né? Ele não é um produtor. Na C diz que a bactéria não é um produtor, é um decompositor. E na D diz que é um gafanhoto. O gafanhoto é um consumidor herbívoro, ou seja, um consumidor primário. Então, a única alternativa que resta aí é a alternativa B, que temos como exemplo aí o produtor a grama, né? Grama, onde a grama vai servir de alimento para o gafanhoto, né, que é um consumidor herbívoro. O gafanhoto vai servir de alimento para o gavião, que é um consumidor carnívoro, né? E assim o gavião serve de alimento para o calango, por último, né? Analisando todos esses envolvidos, vai ter a bactéria, que vai atuar como decompositor de todos esses organismos envolvidos na cadeia. Tá certo? Essa foi mais rápida por conta do conteúdo que vocês já viram. Nessa quarta questão, vocês podem analisar a imagem de diferentes tipos de neurônio. Então, se vocês observar na imagem, existe neurônio, né, com ramificações diferenciadas, né, nas suas extremidades. E aí o corpo celular, né, se vocês observar bem essa imagem aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, né? Essa imagem aqui, ela compõe a estrutura, né, de um neurônio. Lembrando, o neurônio é uma célula, né, que forma aí um tipo de tecido, um tipo de sistema, né, do organismo, do indivíduo. Quando eu falo organismo, indivíduo, são a mesma coisa, tá certo? Então, o neurônio, ele é formado por 3 estruturas principais, que é o corpo celular, os dendritos e o axônio. Se vocês observar essa estruturazinha aqui, ó, mais alongada, ela se chama o axônio. Essa estrutura por onde passa os impulsos nervosos, né? Ou seja, as informações de um indivíduo, de um órgão para outro, né? Então, é repassada por esses axônios, que é essas extremidades mais alongadas. E aí vocês observam, né, o corpo celular, que é essa estruturazinha aqui, ó. Então, o corpo celular, ele junto, né, aqui, o corpo celular, só essa partezinha aqui, ó. E aqui você também vê sobre o corpo celular as ramificações. Essas ramificações os dendritos. E é justamente por esses dendritos que as informações também elas conseguem ser transmitidas de um neurônio para outro, né, sendo repassado de um neurônio para outro, até que se chegue, né, ao órgão principal, né, dessa informação. Então, essa estrutura aqui é um neurônio. Então, basicamente, o neurônio é formado pelo corpo celular, né, onde você percebe que tem a presença do núcleo. Aí vocês observam uma organela também, bem visível aí a mitocôndria, que é responsável pela respiração. Né? E aí as demais estruturas que compõem um neurônio, tá certo? Então, analisando essa questão, vocês, pela imagem, né, como vocês já viram, os neurônios apresentam formas variadas, mas todos eles têm em comum células do tecido. Eu posso dizer que é do tecido epitelial? Não, o tecido epitelial é o tecido que compõe aí a estrutura externa, né, do nosso corpo. Aí temos o muscular, né, que não são células desse tipo que compõem esse tecido muscular, são células mais estriadas, mais alongadas, né? A letra C, nervoso, e D, o conjuntivo. Então, nós temos 4 tipos de tecidos, tá certo? Epitelial, muscular, nervoso e conjuntivo. E analisando a imagem, né, e o neurônio,
esses neurônios ele formam aí o tecido nervoso, desempenha a mesma função, mesmo apresentando estruturas variadas, tá certo? Formas variadas, mas que todos têm em comum o corpo celular, os dendritos e os axônios, tá certo? O axônio. Alguma dúvida? Aí nós temos aqui a quinta questão, né? A quinta questão, ele fala aí da função, né, indicada na questão corresponde a que organela celular. Então, se vocês observar, nós temos 5 alternativas. Cada alternativa dessa apresenta uma organela diferente. O cloroplasto, o complexo de Golgi, ribossomos, mitocôndrias e lisossomos. Então, analisando aqui, né, essa tabelinha que eu coloquei para vocês, essa tabela aqui, ela mostra as funções, né, de algumas organelas, né, e aí ela faz essa relação. Mitocôndria, ela faz o fornecimento de energia. Edlânia, como se dá esse fornecimento de energia? Né? Se dá pelo processo de respiração celular. Quando a célula obtém esse oxigênio essencial, ele gera essa energia necessária para a função dos demais órgãos do nosso corpo, tá certo? O retículo endoplasmático existe dois, o rugoso e o liso. Só que o rugoso faz a síntese de proteínas e o liso ele faz a síntese de lipídios. Para quem não sabe, proteínas e lipídios são substâncias orgânicas, tá certo? Substâncias essas que nós obtemos, né, nosso corpo obtém a partir da nossa própria alimentação. Aí nós temos o ribossomo, né? O ribossomo ele produz proteína. Se você fizer uma análise do retículo endoplasmático rugoso com o ribossomo, ele tem a mesma função. Porém, o retículo endoplasmático rugoso, ele além de sintetizar proteína, ele faz o transporte, né, de substância dentro da própria célula. Né? Então, ele faz esse transporte de alguma substância dentro da célula e a produz essa proteína. Por que o retículo endoplasmático ele sintetiza proteína? Porque ele é uma estrutura que tem em sua aderência, né, da própria membrana, ribossomos. Por isso que sintetiza proteínas. Aí nós temos o complexo de Golgi, que é o empacotamento de substância produzida pela célula. Além de fazer o empacotamento, nessa organização de alguma substância, ele faz também aí eles produzem algumas vesículas. Vesículas essas que têm uma estrutura como se fosse bolsas, né? Umas bolsas, essas bolsas são cheias de enzimas, que aí temos como exemplo, né, os lisossomos. Os lisossomos, eles se formam a partir do complexo de Golgi. E aí a gente faz a relação, né? O lisossomo, ele faz a digestão intracelular. Por quê, Edlene? Porque essa estrutura, ela é rica em enzima. Dentro desses lisossomos, que é a estrutura de bolsas, essa estrutura tem enzimas. E para quem não sabe, enzimas são substâncias capazes de quebrar as moléculas de substâncias orgânicas, tá certo? Lipídios, proteínas, carboidratos. Aí nós temos os centríolos, né, que participam do processo de divisão celular. Quando uma célula está sofrendo alguma divisão, seja por processo de mitose ou meiose, quem participa desse processo é essa organela, centríolos. Aí nós temos o peroxissomo, né, que ele tem a função de neutralizar algumas substâncias tóxicas. Exemplo dessa é a água oxigenada produzida no processo metabólico das células. Ela libera, e aí quando ela libera, acaba que essa substância ela sendo tóxica, mas devido ao peroxissomo, né, existir essa organela, ela é responsável por transformar essa substância tóxica, a célula, em substância menos vulnerável à célula, ou seja, menos tóxica, transformando em oxigênio, transformando em água,
né, que são substâncias utilizadas pela célula, diferente da água oxigenada, né, pelo processo metabólico, ele elimina esse H2O2, né, que é a água oxigenada conhecida, tá certo? Então, água oxigenada é uma substância química, uma substância tóxica à célula. É a mesma coisa de uma pessoa quando ela ingere o álcool, né? O álcool ele atua como uma substância tóxica à célula. Se não fosse o peroxissomo no interior da célula, tem células que auto se destroem por conta dessa, né, da não funcionalidade do peroxissomo. Aí nós temos o cloroplasto. Lembrando, o cloroplasto é uma organela que vai estar lá nos vegetais, né, nas células vegetais. E ela é responsável por realizar a fotossíntese. Aí nós temos também aí o vacúolo, que é a reserva de água e sais minerais. Né? Como eu falei para vocês, na animal e na vegetal, o que diferencia é só o seu tamanho, mas que tem a mesma funcionalidade. Tá certo? Aí nós temos aqui a questão, tá certo? E pede assim: assinale a alternativa que indica a organela responsável pela respiração celular. E como vocês acabaram de ver, né, essa organela, né, a principal aí, responsável pela respiração celular, é chamada de quê? De mitocôndria, né? A respiração celular é responsável pela mitocôndria. Foi a primeira organela falada aí na tabelinha, tá certo? Então, analise aqui, ó, mitocôndria garante o fornecimento de energia para a célula, ou seja, é por meio da respiração que gera-se a energia para o funcionamento da célula, através da mitocôndria. Nessa questão aqui, ela é bem mais simples também, porque a gente já abordou anteriormente o conteúdo. Então, na floresta amazônica existem muitas espécies, como a palmeira do açaí, bromélia, macacos, araras, que vivem num ambiente com muita umidade. Olha só, umidade, muito sol, em alguns locais sombras, em outros não, né? Permitem a presença de muitos fungos também. Então, você vê que na questão ele especifica aí os animais, né? As plantas, que são seres vivos, mas ele menciona também, né, é mencionado na questão, os fatores abióticos, ou seja, os fatores que não têm vida, né, mas que esses seres vivos dependem. Então, se você observar aí umidade, sol, né, então são fatores abióticos. E aí, na questão, ele diz o seguinte: nesse texto não são exemplos de fatores bióticos. O que são fatores bióticos? Bio corresponde à vida. Então, quando eu digo fatores bióticos, eu estou me referindo aos seres vivos. Então, eu estou falando de palmeira, de bromélia, de macacos, né? E aí a gente observa que diz que esse ambiente, a floresta amazônica, ela é muito úmida. Essa umidade se deve a ter lá ser formado por plantas de porte muito alto, e aí essas plantas de porte alto, ela fica com as copas fechadas, ou seja, bem juntas, unidas, e aí mantém essa umidade no seu interior, tá certo? Mas a questão pede, nesse texto não são exemplos de fatores bióticos, ou seja, que não são seres vivos. Então, nós temos aí como exemplo a umidade e o sol, que está na alternativa E. Então, as demais alternativas, ela se refere a seres vivos, né, que não competem aí a ser fatores abióticos. Então, observe, fatores abiótico, são fatores, são seres que não têm vida. Rochas, o ar, a água, umidade, o solo. Então, são fatores que não têm vida, tá certo? Diferente dos fatores bióticos, que são os seres vivos, as plantas, os animais, tá certo? Então, observando a sétima questão, também já trabalhado, né, lá no início, uma professora de ciência entregou duas figuras que representavam células de uma bactéria e de uma planta, respectivamente.
Ela pediu, então, aos alunos que identificassem a célula eucarionte. Para que os alunos sejam capazes de identificar a célula, é fundamental que eles analisem. Então, primeiro você tem que saber a diferença entre uma célula e outra. Então, se a professora entregou uma célula de uma bactéria, né, uma imagem, uma figura de uma célula de uma bactéria e uma célula de uma planta, que estrutura ele pode identificar qual delas são eucariontes, se é a bacteriana ou se é a da planta. Então, você iria analisar que estrutura. Letra A, a presença de membrana plasmática não seria porque membrana plasmática é uma estrutura que vai estar presente em todos os tipos de célula. Membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos são 4 estruturas que estão presentes em qualquer tipo de célula. Então, a única alternativa que resta aí é a C, presença do núcleo, que foi bem explicado. Né? Presença e ausência. Na célula bacteriana, você não vê a presença desse núcleo. Ele não vê, e o material genético ele é solto, disperso no citoplasma. Já de uma planta, né, ela é bem organizada, constituída por organela e sua estrutura principal, o núcleo, onde armazena o DNA, o material genético. Então, a alternativa correta seria a letra C, presença do núcleo definido. Então, ela ia identificar por essa estrutura que a planta é uma célula eucarionte, tá certo? A planta ela é formada por células eucariontes. Nós temos a 8ª questão. Se uma planta for colocada em um ambiente de total ausência de luz, a organela e o processo de serão diretamente afetados nas células de suas folhas. Então, vamos falar, a questão aí fala de uma planta. Se você colocar essa planta em um quarto escuro, fechado, você vai ter a ausência dessa luz. E para quem não sabe, o processo de fotossíntese é essencial a presença de luz, né, para que esse processo possa acontecer. Porque através da captação da luz solar, do gás carbônico, da água, dos sais minerais que a planta ela consegue realizar esse processo. E qual é a organela responsável? É o cloroplasto, tá certo? Então, seria a alternativa D, cloroplasto, organela, e o processo fotossíntese. Então, são as duas estruturas que são afetados, o processo de fotossíntese e a organela que serão afetados caso, né, essa planta ela seja colocada em um ambiente escuro, né, ausência de luz. A 9ª questão, ele mostra duas teias alimentares. Se vocês observar bem a imagem, né, a cadeia, aqui é uma teia alimentar de uma floresta tropical. Para quem não sabe, uma floresta tropical é uma floresta que tem uma grande ventilação, que tem uma grande umidade, tá certo? Que tem plantas também de porte alto. E aí, se vocês observar, né, nós temos aqui, a teia alimentar de uma fazenda, tá certo? Então, analise as duas. Então, se vocês observar, né, nessa imagem dessas duas teias alimentares, vocês percebem que na floresta tropical, né, nós temos aí a planta como o primeiro nível da cadeia, né, nível trófico, a planta. E se vocês observar também, a planta ela vai servir de alimento para a capivara, para a borboleta, né? Entre outros animais aí envolvidos. E aí é uma sequência, né, de seres vivos envolvidos nessa teia alimentar. E na teia alimentar da fazenda, né, como vocês observam aqui, ele diz o seguinte, né, temos 2 produtores aí envolvidos nessa teia alimentar. É o capim, que é um vegetal, e o milho também, que é um vegetal. Ou seja, são 2 produtores que temos nessa teia alimentar. Aí, se a gente for analisar a questão, né, fazendo a análise da questão, ela diz o seguinte, a figura mostra 2 teias envolvendo seres vivos.
Observe a teia alimentar da fazenda. Fazenda, então você tem que enfatizar essa daqui, ó, da fazenda. Viu? E de acordo com as informações, os seres produtores são. Então, você vai identificar dentro dessa teia alimentar da fazenda quem são os produtores, tá certo? Então, qual é a base da cadeia alimentar? É o produtor. Então, quem são os produtores na cadeia alimentar da fazenda? O capim e o milho, tá certo? Então, observe essa próxima questão, né? O processo de respiração celular é responsável pelo. Então, eu vou explicar primeiro esse conteúdo aqui, né? Para poder a gente voltar para a questão. Então, nós temos aqui dois tipos de processos, tá certo? Dois tipos de processo, o processo 1 e o processo 2, ó. O processo 1, ele mostra a respiração, né? E o processo 1 ele mostra a fotossíntese e o processo 2 ele mostra a respiração. Se vocês observar, nesses processos, né, estão envolvidos alguns fatores, alguns elementos, né, para que esse processo aconteça. Então, enfatizando primeiro o processo 1, né, que é a fotossíntese. A fotossíntese, ela precisa de 3 elementos primordiais, né? Aqui, ó, a luz solar, se vocês observar bem, a água e o gás carbônico. Então, são 3 elementos essenciais ao processo de fotossíntese. Então, as plantas, as algas, ela precisa desses elementos, água, gás carbônico e a luz solar, para que o processo aconteça, para que a produção de outras substâncias aconteça. Então, o que é produzido no processo de fotossíntese após a planta ela absorver gás carbônico, água e luz solar? Ela vai produzir o oxigênio e o composto orgânico. Que composto orgânico é esse, Edlânia? A própria glicose. Então, nós vamos obter a glicose de que forma? Os seres humanos, os demais animais? Por meio da nossa alimentação. Então, quando comemos os alimentos, né, ricos em carboidrato, nós estamos consumindo aí a glicose. Que a glicose ela vai ser essencial no processo de produção de energia às nossas células, tá certo? Aí entra aí o processo 2, que é o processo de respiração. Então, quando as plantas ela produz esse composto orgânico, que é a glicose, é essencial que no processo de respiração de todo ser vivo, ele utilize essa glicose. Então, nossas células vai utilizar no processo da respiração. Então, a glicose, né, absorvida pelos seres vivos, demais seres vivos, e o oxigênio, que nós utilizamos na respiração. E aí, esses dois elementos, né, eles vão ser essencial para que o processo aconteça. E aí, na produção, né, se você observar bem direitinho, no processo, ele produz água e gás carbônico. Esse gás carbônico ele vai ser utilizado no processo de fotossíntese e assim ocorre todo esse ciclo de novo, né? Então, no processo de respiração, os seres vivos precisam de oxigênio e de glicose. Tendo esses elementos, eles vão produzir a água e o gás carbônico. Então, essa água a gente perde, né, em forma da fala, né, do vapor do ar, do próprio ar, né? Essa água nós podemos perder nas fezes, no suor, na urina, né? Então, essa água ela é perdida por esse processo também de respiração. Assim como o gás carbônico, né, que expiramos, é eliminado esse gás carbônico. Assim como inspiramos o oxigênio para expirar o gás carbônico. É uma troca do nosso corpo com o ambiente. E aí, além dessa água e desse gás carbônico que é produzido no processo de respiração, né, é eliminado, produzido e eliminado,
há uma geração de energia. Essa energia, ela vai ser utilizada para as demais funcionalidades do nosso corpo, tá bom? Então, se vocês observar bem direitinho, né, esse processo, eles estão interligados. O processo de fotossíntese e de respiração é como se os elementos de um dependessem para que o outro processo acontecesse. Né? Os elementos do processo de fotossíntese é essencial para que o processo 2 de respiração aconteça. Tá certo? E aí nós voltamos de novo para a nossa questão. O processo de respiração celular é responsável pelo consumo de dióxido de carbono? Não. O processo de respiração celular, ele não vai consumir, não é gás carbônico, é oxigênio. Então, ele vai produzir, mas consumir é o oxigênio. Na B, diz síntese de moléculas orgânicas ricas em energia. Não. O processo de síntese de molécula orgânica ela é produzida lá no processo de fotossíntese, né, que é o composto orgânico, é a glicose. Na C diz assim, redução de moléculas de dióxido de carbono. Então, vai ter essa redução na respiração? Não, vai ter um aumento, porque vai produzir o gás carbônico que vai ser liberado para a atmosfera. Na D diz incorporação de moléculas de glicose. No processo de respiração vai sim haver essa incorporação de glicose, né? E a oxidação de dióxido. Então, não vai acontecer essa oxidação. Na E diz liberação de energia para as funções vitais celulares. Pronto. Aí é responsabilidade, né, da respiração celular. É a função. É liberar energia para que as funções vitais do nosso corpo, né, funcione. Tá certo? Então, essa foi a correção da nossa sondagem. Espero que vocês, né, aproveitem e tenham gostado também. Tá certo? Foi um pouquinho longo porque eu abordei com vocês, viu, o conteúdo dentro de cada questão. Tá certo?